Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Jaime Sepulcro, professor da oficina de linguagem do programa Jovem Independente, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as comunicações científicas, quais são elas, do que elas se tratam, qual que é o conteúdo de uma tese, de uma dissertação, de uma monografia ou de um artigo científico. Então, bora falar aí rapidinho sobre cada uma das produções científicas mais conhecidas. Primeira delas, monografia. O que é uma monografia? Gente, antes de falar sobre as produções científicas, eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre a caminhada dentro da academia, porque ela tem tudo a ver com essas produções. Primeiro, normalmente a gente sai do ensino médio, faz um vestibular e tenta entrar numa faculdade, e aí você consegue entrar lá dentro. E aí normalmente você faz um curso de 4 anos. Depois alguns cursos duram um pouquinho mais, alguns cursos duram um pouquinho menos, mas aí depois no final desse curso você precisa demonstrar conhecimentos a respeito desse curso e você vai aplicar ele em cima de algum tema que você goste mais. No meu caso, por exemplo, eu sou professor, sou pastor, sou evangélico, e aí eu pesquisei sobre evangelicalismo, como que isso estava relacionado ao meu curso, ou seja, a educação, a pedagogia. E, enfim, normalmente numa monografia você vai falar sobre um assunto que você gosta, mas aplicando os conhecimentos que você aprendeu ao longo do seu curso. Tá, e com relação ao tempo, quanto tempo eu tenho para fazer uma monografia? Geralmente você vai ter 6 meses para poder concluir uma monografia. Por quê? Você tem um semestre ao longo do seu curso inteiro. Logicamente, alguns cursos mais prevenidos vão te colocar para pensar no tema alguns semestres antes de você chegar no semestre final, de forma que quando chegar no semestre em que você vai produzir a sua monografia, normalmente fica entre o último ou penúltimo semestre de faculdade que você vai produzir a sua monografia. Então você vai ter de fato esse tempo para você escrever. É claro, se você quiser se prevenir, você pode pesquisar antes e depois usar esse tempo só para poder escrever. Mas normalmente você vai fazer tudo isso nesse tempo. Tanto a pesquisa de campo, seja ela qual for, quanto a escrita, a análise de dados e tudo mais, a conclusão e tudo mais, e a apresentação, você vai fazer tudo isso dentro desses 6 meses que você vai ter para apresentar a sua monografia. Tá, e uma dissertação? Gente, a dissertação difere um pouquinho da monografia, porque a monografia é uma forma de demonstração de conhecimentos em cima de um curso que você acabou de fazer. Já a dissertação, ela é fruto de um curso de mestrado. Um mestrado já é voltado para a produção de uma pesquisa, ou seja, o tempo que você está fazendo o mestrado é também o tempo que você está pesquisando. E é claro, o ano final do seu mestrado, normalmente o mestrado tem 2 anos, e no primeiro você aprende algumas coisas teóricas e tudo mais enquanto você está pesquisando, e no segundo ano, se você fizer as matérias tudo direitinho, no segundo ano você vai estar produzindo a sua pesquisa, você vai estar pesquisando e tudo mais. Então, normalmente uma pesquisa de mestrado e uma pesquisa de doutorado são pesquisas um pouco mais densas, que têm uma credibilidade um pouco maior. Por quê? Todo curso é voltado para aquela pesquisa. Tudo que você faz no mestrado é pesquisar ao longo de 2 anos. E no doutorado a mesma coisa, só que a diferença é que no doutorado você estuda 4 anos. E, ao mesmo tempo, produz uma pesquisa de 4 anos. Ou seja, normalmente vai sair uma produção um pouco mais madura do que a do mestrado, que também é um pouco mais madura do que a sua pesquisa de monografia. Tá dando para entender aí? Resumindo, a dissertação é uma pesquisa de mestrado que você vai realizar durante 2 anos. E a tese é uma pesquisa de doutorado que você vai desenvolver ao longo de 4 anos. Uma coisa interessante da gente falar é do tamanho dessas produções, afinal de contas, qual que é o volume delas? Gente, normalmente uma monografia tem a partir de 30 até as suas 100 páginas, se você quiser, se você for uma pessoa que escreve muito. Mas, normalmente, a monografia tem um mínimo aí de 30 páginas. A dissertação tem um mínimo aí de 50 e normalmente as pessoas escrevem entre 100 e 200 páginas. Uma tese, a mesma coisa, ela tem no mínimo aí umas 100, mas vai até... tem gente que escreve teses de 100, 200, 300, às vezes até 600 páginas. Não existe um limite aí para poder se produzir. Tá, e o que é um artigo? Normalmente vai ser um texto um pouco menor, entre 10
20, 30 páginas no máximo, tá? E normalmente ele vai ser postado numa revista ou em algum simpósio acadêmico, alguma exposição de textos científicos. Ele é uma reflexão sobre dados que estão sendo pesquisados ou que já foram pesquisados, mas ele vai ser um pouco mais específico. Enquanto uma tese trata de um tema e de diversos assuntos relacionados àquele tema, um artigo científico ele vai se deter em um aspecto de um tema que você está pesquisando. Massa? Essas pesquisas podem ser coletivas, ou podem ser uma pesquisa de iniciação científica, ou pode ser uma pesquisa desenvolvida por grupos de pesquisa. É muito comum isso dentro da universidade, pessoas que têm interesse em temas específicos, elas se juntam, criam grupos de pesquisas, vinculam ele a uma instância da faculdade e aí eles desenvolvem várias pesquisas relacionadas àquele tema. E, por fim, eles podem criar artigos, desenvolver artigos em comunidade e tudo mais. Geralmente são produções mais breves, a partir de 10 páginas. Bom, e o livro? Algumas monografias, teses, dissertações, etc., podem se tornar em livros. É claro que eles vão ser adaptados ao formato de um livro, porque ninguém merece pegar metade de um livro e ficar lendo sobre a metodologia utilizada para poder analisar e se chegar nos dados, e qual que é o referencial teórico que eu utilizei para poder fazer a análise de dados, e aquilo vai metade de um livro. Tá, ninguém quer saber disso. Na verdade, as pessoas querem a informação direta. É claro, quando é um livro científico, essas coisas vão estar postadas lá. Entretanto, isso vai durar um capítulo ou vai ser dissolvido ao longo dos capítulos do livro. Mas, de modo geral, é um livro acadêmico vai tratar dessas coisas também. Além disso, algumas pesquisas coletivas podem dar origem a capítulos de livros. Por exemplo, tal grupo vai escrever sobre tal coisa, isso vai ser um capítulo de um livro que a gente vai produzir juntos. É possível também, isso acontece muito. Massa, curtiu o vídeo? Hoje a gente aprendeu um pouquinho aí sobre o que é uma monografia, o que é uma dissertação, o que é uma tese e o que é um artigo e também o que é um livro acadêmico. Então, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo e até o próximo vídeo.